família, beleza? Ó, tô aqui agora para falar de função do segundo grau, tá? Lembra que a gente já estudou isso aí? Então aqui, ó, eu coloquei pra gente, ó, a definição da função, tá? Então, ó, uma função dos reais nos reais é uma função do segundo grau se existem os coeficientes a, b e c pertencentes aos números reais, então a, b e c vão ser números, tá? Com o a sendo diferente de zero, então a nunca vai poder ser zero, tá? Tais que, então aqui uma função genérica, tá? Uma função da forma geral, f de x é igual a x² mais bx mais c, beleza? Lembra que a gente comentou também que esse f de x aqui, ó, a gente também pode chamar ele de y, beleza? Então, não se confundam, às vezes vai aparecer escrito y é igual a isso daqui, ou às vezes vai estar escrito f de x igual isso daqui, tá bom? Vamos pegar aqui, ó, aqui eu tenho alguns exemplos de funções pra gente, tá? Então vamos olhar aqui, ó. Vamos pegar essas funções aqui, ó, e analisar apenas os coeficientes delas, tá bom? Então vamos pegar aqui. Na primeira eu tenho y é igual a 2x² menos 3x mais 7. Então vamos analisar os coeficientes, vamos indicar quem são os coeficientes dessa função. Então, coeficiente A. Coeficiente A é o cara que está sempre junto ao x². Então aqui nesse caso é o 2. O coeficiente B. O coeficiente B é o cara que está junto com o x. No nosso caso aqui, no primeiro exemplo, é menos 3. E o coeficiente C é o termo independente, é o cara que está sozinho, ó. Então é o 7. Beleza? Pega o exemplo 2 agora, ó. F de x é igual a x² menos 9x mais 81. Bom, então vamos lá. Vou começar aqui, ó, coeficiente A. O A é o cara que está sempre com o x². Quando não tem ninguém do lado do x² aqui, ó, porque é o quê? Porque é 1, né? Então é 1. O B. B é o coeficiente que está sempre junto com o termo x, ó. Então, com o termo x aqui eu tenho menos 9. E o C, que é o nosso termo independente, é o cara que está sozinho, que não tem nenhuma variável aqui com ele, ó. Então é o 81. Beleza? E aqui, ó, no 3 eu tenho um h de x. Mas h de x também é função? Também é função, né? Lembra, a gente fez f de x, g de x, pode ser h de x, t de x, beleza? Então, ó, isso aqui é uma função, ó. Então vamos identificar os coeficientes. Coeficiente A. O coeficiente A é o cara que está sempre junto com o x². Aqui, ó, eu tenho x² sobre 3. Lembra como encontrar, ó? Esse x² aqui, ó, eu posso reescrever ele sendo assim, ó, 1/3 vezes x², né? Posso reescrever ele dessa forma. Então, o meu coeficiente A vai ser o quê? Vai ser 1/3. Coeficiente B. Coeficiente B é o cara que está sempre com o termo que tem o x, né? Aqui tem termo com x? Não tem, né? Só tem o x² e o termo independente. Então, quando não tenho esse cara aqui, ele é sempre o quê? Sempre 0. Tranquilo? E o termo C é o termo independente, ó, que aqui pra gente vai ser o 19. Beleza? Então, a gente também identificava os coeficientes A, B e C lá quando a gente ia resolver equação do segundo grau. Beleza? Aqui em função do segundo grau, da mesma forma, a gente identifica quem são os coeficientes A, B e C também, tá bom? E aí, dando continuidade aí, ó, a gente faz o estudo do gráfico, tá? O gráfico de uma função do segundo grau sempre é uma parábola, tá? Então, essa parábola nossa, ela pode ter concavidade para cima ou para baixo, tá? Então, como eu vou saber? Eu vou olhar sempre o coeficiente A da minha função, tá? Se o coeficiente A da minha função aqui ele for maior que 0, então quer dizer que ele é positivo, eu vou ter um gráfico com concavidade para cima, tá bom? E se eu tiver na minha função o coeficiente A for um número negativo aqui, ó, menor que 0, meu gráfico vai ter concavidade para baixo. Beleza? E aí aqui a gente vai fazer o esboço do gráfico de uma função do segundo grau. Então, primeira coisa que a gente tem que partir basicamente desses 3 passos aqui para a gente conseguir fazer o esboço do gráfico, tá? A gente pode começar aqui, ó, primeiramente, calculando as raízes da minha função.
O que são as raízes? As raízes é a interseção com o eixo x, tá? Então eu marquei aqui, ó, x1 e x2, tá? Então, quando eu quero achar o x1 e x2, o que eu vou fazer? O x1 e x2 não estão no eixo x? Tá aqui, ó, em cima do meu eixo x, não tá? Todo ponto em cima do eixo x, eles sempre vão ter duas coordenadas, tá? Ó. Então aqui eu vou ter sempre duas coordenadas, porque eu estou no plano cartesiano, não estou? O eixo x vai ser o x1 que eu vou encontrar, e o ponto aqui do eixo y sempre vai ser 0, tá? Então, quando eu quero achar as raízes da minha função de segundo grau, o que eu vou fazer? Vou pegar minha função e vou fazer o quê? O y dela equivale quanto? 0. Então eu vou igualar a minha função a 0. E aí eu encontro as minhas raízes. Tranquilo? Bom, outro ponto muito importante da gente encontrar é o vértice da parábola, tá? Na minha aqui, ó, nesse meu esboço, a gente tem uma parábola com concavidade para cima. Então o vértice está aqui, ó, aqui embaixo. É bem onde o vértice é o ponto onde vai mudar a direção do gráfico. Então ele vinha descendo, 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 chegou no vértice, bateu no vértice e começou a subir, beleza? Então o vértice é o ponto ali onde vai fazer a mudança de direção do gráfico, tá? Por isso ele é um ponto muito importante. Como eu calculo o vértice da parábola? Bom, como eu já disse, o vértice ele é composto aqui, é um plano cartesiano, então eu vou ter uma coordenada no x e uma coordenada no y, tá? Para achar a coordenada do x, eu vou pegar a minha função e vou aplicar essa fórmula aqui, ó. X do vértice é igual a menos b dividido por 2 vezes a, tá bom? E se eu quiser achar a coordenada y do meu vértice, vai ser o y do vértice vai ser o quê? Menos o delta dividido por 4a. Tranquilo? E aí, ó, uma coisa interessante que aqui, ó, onde a gente vai passar o vértice, ó, eu consigo traçar uma reta perpendicular ao eixo x, e isso aqui vai ser um eixo de simetria, tá? Às vezes é importante a gente encontrar esse eixo de simetria, tá bom? Por que a gente vai usar ele? A gente vai usar ele agora, ó. E eu também vou ter um outro ponto importante aqui, ó, que é o meu terceiro passo, que é a interseção do gráfico com o eixo y, tá? A interseção do gráfico com o eixo y é o ponto C. Então, se eu pegar nessa função aqui, por exemplo, ó, do meu exemplo 1, só de olhar minha função, eu já sei que ela vai cruzar o eixo y no C. E o C nessa minha função aqui é qual? É o 7. Então, sem desenhar o gráfico, eu já sei que uma hora o gráfico vai cruzar o eixo y no ponto 7, tá? Beleza? E aí tem que lembrar, né, ó, se o gráfico cruza o eixo y, esse ponto aqui, ó, ele está em cima do eixo, né? E o ponto estando em cima do eixo, ele sempre vai ter coordenada x, 0, e o y vai ser o czinho aqui, né? Beleza? E aí, se eu quiser traçar um gráfico mais bonito, que fique mais apresentável, o que eu posso fazer? Descobrir esse ponto aqui, ó, eu pego a distância dele aqui no plano cartesiano até o eixo e espelho ela para cá, ó, que eu vou conseguir um ponto aqui que eu posso chamar ele de C'. E aí eu consigo C, C', x1, x2 e o vértice. Aí eu consigo traçar bem bonito o esboço do meu gráfico, beleza? Bom, pessoal, vamos fazer aqui agora, ó, o esboço de um gráfico, tá? Então, peguei uma função, g de x é igual a menos 2x² menos 8x mais 10, tá? Então, vamos começar identificando aqui, ó, os coeficientes A, B e C. Então, vamos lá. O A é o coeficiente que sempre está junto do x ao quadrado, então aqui para mim é menos 2. O B, o coeficiente que está sempre com o x, então aqui é menos 8. E o C é o termo independente, 10. Beleza. Então, identifiquei já quem é A, quem é B, quem é C. Lembra lá daquele passo a passo que estava aqui no cantinho de como esboçar o gráfico? Então, primeiro a gente vai fazer o quê? Primeiro, eu vou colocar aqui o quê? Raízes. Raízes. Bom, as raízes é onde o gráfico vai cruzar o eixo x. Bom, se cruzou o eixo x, ele vai estar no eixo x os pontos. Então, quer dizer então que o y dessa função é igual a 0. Ah, mas isso aqui é igual a y, não é? Ó? Eu posso falar g de x é igual a menos 2x ao quadrado menos 8x mais 8, ou eu posso falar y é igual a menos 2x ao quadrado menos 8x mais 10. Não posso? Só jeito de falar. Então, o que eu vou fazer?
Se eu sei que vai cruzar o eixo x, é a interseção, então a interseção vai estar em cima da onde? Vai estar em cima do eixo x, então o y vai ser igual a zero. Então, vou fazer menos 2x² mais, opa, mais não, né? Menos 8x, tá aqui, dedinho mesmo. Menos 8x mais 10. Beleza? Bom, isso aqui tem que ser igual a quanto? Zero, né? Porque o y desse negócio é zero, não é verdade? Então, beleza. Agora aqui, ó, se eu tenho uma coisa igual a zero, agora isso aqui é uma equação de segundo grau. Como que eu resolvo uma equação de segundo grau? Bhaskara, né? Então, eu vou aplicar aqui, ó. Delta é igual a b ao quadrado, então vai ser menos 8 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é menos 2, vezes o c, que é 10. Então, meu delta aqui vai ser igual a 8 ao quadrado, 64. Menos 4 vezes menos 2, mais 8. 8 vezes 10, 80. Então, eu tenho 64 mais 80, delta é igual a 144. Tranquilo? Bom, achamos o delta? Vamos aplicar aqui. X é igual menos o b. Então, é menos o b. Quem que é b? B é menos 8. Menos 8. Mais ou menos a raiz do meu delta. Quem que é delta? 144. Dividido por 2 vezes a. 2 vezes o a. O a é menos 2. Tranquilo até aqui? Aqui a gente está aplicando Bhaskara, beleza? Então, eu vou ter aqui, ó, x é igual menos com menos mais 8, mais ou menos. Raiz de 144, 12. E 2 vezes menos 2, menos 4. Bom, daqui eu vou poder ter duas respostas, x1 e x2. Tá? Ah, como eu sei que eu vou ter duas respostas? Lembra que lá quando a gente estava estudando a equação do segundo grau eu falei, se o delta for maior que zero, nós vamos ter duas raízes reais e distintas. Então, duas raízes reais. E elas vão ser diferentes. Tá? Então, eu tenho mais 8 mais 12, vou ter mais 20. Dividido por menos 4, que vai dar isso aqui? Menos 5. Beleza? Agora eu vou ter mais 8 menos 12, vou colocar aqui. Mais 8 menos 12 vai dar menos 4. Menos 4 dividido por menos 4, que vai dar 1. Então, beleza. Então, olhando o meu gráfico aqui, ó, eu nem coloquei escala para a gente marcando, tá? Vai ficar, é um esboço, tá bom? Não vai ficar muito proporcional aqui para mim. Então, ó, eu posso ter aqui, sei lá, 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui é o menos 5. E a minha outra raiz é 1 positivo. 1. Beleza, ó, então eu tenho aqui, né, vou fazer aqui, vou apagar aqui. Então eu tenho aqui, ó, x1 e x2. Beleza? Ó, x1 e x2. Então, marquei. Tranquilos? Bom, vamos lá. Lembra uma análise que a gente conseguia fazer também, que era analisando o coeficiente A, ó. Então, analisando esse cara aqui, ó. Bom, lembra? Se o A é menor que zero, então a parábola vai ser com concavidade para baixo, tá bom? Então, já sei que meu gráfico vai ser para baixo. Então, beleza. Bom, primeiro passo eram as raízes, né? Lembra o segundo passo? Vou colocar aqui do lado. Segundo. Que era o vértice, né? O vértice. Opa. Bom, como a gente calcula o vértice? O vértice a gente pode fazer a média das abscissas ou aplicar a fórmula que eu passei para vocês, tá? Vamos fazer, aplicando a fórmula, eu vou ter aqui, ó, x do meu vértice é igual a menos b sobre 2a. Então, vai ser menos o b. Então, vai ser menos o b, que é menos 8, dividido por 2 vezes a. 2 vezes menos 2. Então, meu vértice vai ser 8 positivo aqui, né? Ó, menos com menos mais, dividido por menos 4. Então, meu vértice vai ser menos 2, né? 8 dividido por menos 4, menos 2. Tranquilo?
Então, o x do meu vértice é menos 2. Então, vai ser aqui, ó. Aqui é menos 1, aqui é menos 2. Beleza. E o y do meu vértice? Y do meu vértice é o quê? Menos o delta sobre 4a, né? Então, tá aqui, ó. Menos o delta, então é menos. O nosso delta deu 144. 144. Dividido por 4 vezes a, que é menos 2. Então vai ser menos 144 dividido por menos 8. Na divisão, como na multiplicação, menos com menos, mais. 144 dividido por 8 vai dar 18. Então, beleza. Então, eu consegui meu vértice aqui, ó, meu ponto V vai ser o quê? Menos 2 e 18. Então, menos 2 eu marquei aqui. Vou tentar marcar aqui, ó. Vai ficar mais ou menos proporcional. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Deixa eu marcar 10 aqui. 11, 12, 13, 14, 15, 16. Vamos subir o gráfico. Para ficar bonitinho. Y aqui. 17. Com 18 aqui. 18 aqui. Então, beleza. Então, se eu for pegar meu ponto 2, 18, vou pegar minha régua aqui, ó, 2, né, ó. Vou subir. Tracejadinho. Opa. E aqui no 18 a gente cruza aqui. Esse pontinho aqui é o vértice da parábola. Beleza. Algum outro ponto importante que eu gostaria de encontrar? Ora, no vértice, esse que eu desenhei tracejado aqui pode ser o eixo de simetria também, não pode? Eu poderia pegar aqui, ó, esse 10, fazer aqui, ó. Ele tem 1, 2, eu poderia andar 1, 2 e colocar um outro ponto aqui, ó. Né, eu tenho meu 10 aqui. Vou fazer um tracejadinho aqui nele, ó. E aqui onde, ó? 1, 2. Até o 1, 2, então daria aqui assim, ó. Daria aqui assim, outro ponto. Tá? Que seria o espelho desse 10 aqui, tá bom? Agora, ó. E o ponto C? Ah, por que eu marquei o 10 aqui, né, ó? Terceiro. Era, na verdade, o ponto C, né, ó? Ponto C, que é o coeficiente C. O coeficiente C aqui da minha função g de x é o quê? 10. Então, já marquei o 10 aqui, tá? Então, esse pontinho aqui, ó, também é um ponto importante pra gente. Beleza. Agora tem todos os pontos que eu vou fazer. Traçar o gráfico. Vem aqui. Bom, por causa do coeficiente A menor que zero, vai ser uma parábola com concavidade para baixo, né? Então, vem aqui, ó. Vai vir aqui, passar pelo 5... Vai subir, passar aqui no 10, vir aqui, opa, bateu no vértice, girou, desceu, passa no 10, vem aqui agora no menos 1. Beleza? Gente, sempre fica tortinho, tá? Porque é um esboço, tá? Não vai ficar perfeito, beleza? Mas o importante é a gente ter esses pontos que eu falei aqui para vocês, ó. As raízes, o vértice, o ponto C e o simétrico ao C, tá? Que a gente consegue esse outro ponto aqui que fica mais fácil de desenhar a parábola. Beleza?